meu irmão. Vamos cantar, vamos sorrir, vamos se alegrar na presença do Senhor. O vendaval chegou, derrubando tudo. Transtorno e inundação, foi como um furacão, destruiu seu mundo. Pra onde recorrer? O tempo está fechado, ninguém pra ajudar, o rosto é só chorar, tá tudo acabado. Mas nós não fica assim, porque Jesus viu teu choro e teu gemido, Ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir e pra te socorrer. Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você. E toda a solidão, como o vento voou, e no seu coração o sorriso voltou. Se o vento não passar e a noite for intensa, de novo vai orar, não canse de buscar a sua presença. E se a dor insistir e quer roubar o brilho, trazendo a aflição, e no teu coração faltar um sorriso, mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro e teu gemido, Ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir, pra te socorrer. Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você. E toda a solidão, como o vento voou, e no seu coração o sorriso voltou. E se o vento não passar, dizendo assim pra mim, que é tempo de cantar. Que é tempo de cantar. Que é tempo de cantar. Oh, glória a Deus, é tempo de cantar. O tempo de cantar está chegando, creia, porque Jesus vai entregar a tua bênção, a tua vitória, só para você crer. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você. E toda a solidão, como o vento voou, e no seu coração o sorriso voltou. Se o vento não passar, dizendo assim, assim pra mim, que é tempo de cantar. Que é tempo de cantar. Que é tempo de cantar. Eita, Deus grande, poderoso. Eu coloquei o playback, em vez de eu colocar o playback, eu cantei, botei o contrário, cantado, não foi? Eita, Jesus, eu troquei, foi tudo, mas não tem problema. O importante é que nós estamos louvando para papai. Esse louvor, ele é novo para mim, né? Eu estava ensaiando ele para louvar e eu consegui, né, ensaiar e louvei já 2 louvores. Um novo que eu louvei ontem e o outro que eu louvei hoje. O de ontem foi de Daniel Samuel e esse outro de hoje foi de Eliane Fernandes. Eu ensaiei
Só que eu botei o playback e troquei, foi tudo, né? Em vez de eu botar o playback, eu botei o cantado. Mas não tem problema, importante que deu tudo certo, né? E eu peguei esse louvor muito rápido, porque eu só louvei, ensaiei 2 vezes, né? E para a glória do Senhor deu tudo certo, né? É lindo esses louvores, é onde Deus fala, né? Conosco. Então, nós temos que sempre estar ali, né? Ouvindo o papai falar através dos louvores, dando lugar para Deus vir trabalhar, para que nós possamos, né? Sempre estar fazendo o ir dele na terra, para que ele venha se agradar de nós e descer, né? Um decreto dele, da providência, nos usando para que nós possamos fazer o melhor para ele, trazendo a palavra para todos que necessitam. É para isso que nós estamos aqui, né? Para na realidade trabalhar para papai. Então, se ele nos escolheu, nós temos que fazer a obra dele com amor para que venha agradar o Senhor, né? Nesta noite eu já quero deixar a palavra do Senhor aqui, né? Para todos, que nós possamos aprender mais um pouquinho com o papai, porque é ele quem nos dá entendimento para todas as coisas, através da sua palavra. Nós não temos entendimento nosso, o entendimento vem de Deus. Quando nós damos lugar a Ele, Ele é quem nos usa, né, na terra para trazer a palavra. Então, existem pessoas que meditam na palavra, existem pessoas que estudam, né, bastante, mas quando é na hora, Deus muda a palavra, né? Então, é porque Deus não quer aquela palavra, Ele quer a outra. Então, quando nós planejamos algo, a resposta vem de Deus. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, é Deus quem faz, né? Então, nós temos que obedecer a Ele, porque Ele nos escolhe para entregar aquele decreto que Ele quer. Então, quando nós temos a palavra a qual nós vamos dar, que de repente Ele muda, é porque não é aquela palavra, é a que Ele escolheu. Por isso que eu digo, eu sempre estou pedindo a Deus entendimento e sabedoria para que Ele venha me usar conforme a vontade dEle. Eu posso estar querendo essa palavra hoje, mas quando eu abro, de repente Ele pode mudar, né? Então, se Ele mudar, se Ele ir para outra, então eu tenho que ir. Então, o papai fala da maneira que Ele quer. Ele nos usa da maneira que Ele quer. Ele usa o que Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Então nós temos só que o quê? Obedecer, viver debaixo da obediência. Então estamos aqui para servir a Ele, né? A esse Deus grandioso e poderoso. Eu vou deixar aqui a palavra do Senhor que fica em Jó. Hoje a palavra é em Jó. Jó, capítulo 42. Apenas o versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Oh glória, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Deus grandioso, poderoso e maravilhoso. Aqui, através da palavra do Senhor, nós temos o título dessa palavra que fala sobre a restauração de Jó. Eu quero ler essa palavra, a qual o Senhor está falando aqui. Quero entender cada vez mais sobre a situação de Jó. Essa palavra de Jó, nem todo mundo entende, né? Tem uns que entendem, tem outros que não. Mas só quem realmente Deus tem aquele, como é que se chama? Mistério, né? É que Deus dá o entendimento da sua palavra. Aqui nós sabemos que Jó era um servo
temente, fiel a Deus. E Jó tem passou por situações a qual ninguém quer passar, né? Ele passou por processos dolorosos, perdeu tudo, perdeu família, perdeu os bens materiais e prosseguiu ali, o inimigo usando meios para tocar em Jó, para que ele pudesse desistir de servir a Deus, porque o inimigo achava que Jó não tinha aquela fé inabalável no Senhor, né? Ele achando que tocando em Jó, tirando tudo que Jó tinha, ele ia desistir de servir a Deus. Mas foi o contrário. Quanto mais prova Jó passava, mais Jó se apegava a Deus, mais Jó continuava adorando a Deus. Então, aqui nós vemos que o inimigo, ele tentou a Jó, e foi preciso Deus permitir o inimigo tocar em Jó, para que o inimigo visse o quanto Jó era fiel a Deus, porque Deus já confiava em Jó pela sua fidelidade, né? Então, Deus sabia que Jó era temente fiel, que jamais ia decepcionar a ele. Coisa linda, né? Essa história é muito bonita de Jó. Eu admiro. Por quê? Porque Jó, mesmo passando pela prova, ele não desistiu. Ainda que a sua esposa mandou ele amaldiçoar o Deus dele, né? E morrer. Mas ele continuou adorando a Deus e ele não desistiu. Ele prosseguiu, mesmo em meio à situação, mesmo em meio às enfermidades. Não foi fácil a prova de Jó, mas o final foi o quê? De vitória, de bênção. Bênçãos em dobro que ele recebeu de tudo que ele tinha o quê? Perdido. Essa palavra é muito bonita. E aqui nesse versículo 10, nós já vemos a outra parte de Jó, a qual o Senhor virou o quê? O cativeiro de Jó. Quando ele orava pelo quê? Pelos seus amigos. Existem momentos que nós temos o entendimento para que nós possamos o quê? Orar pelos nossos amigos. Deus nos dá entendimento. Tem momentos que nós passamos por situações, nos deparamos com amizades, amigos, né? Que estão passando por lutas, e nós somos o quê? Servos do Senhor, ao qual Deus nos usa, como hoje eu estou aqui, como canal de bênção para todos. Que Deus me usou, está me usando como instrumento dele na terra para trazer a palavra do Senhor. Não sou pregadora, mas estou caminhando, tentando fazer o que Deus está mandando, né? Estou obedecendo ao Senhor. Estou lendo Bíblia, estou me preparando para futuramente ser o quê? Uma pregadora verdadeiramente cada vez mais da palavra do Senhor, para ele vir o quê? Concluir os propósitos dele na minha vida, porque ele tem chamado comigo na terra de pregadora da sua palavra, de missionária do Senhor. Missionário significa o quê? Aquele que faz a missão de Cristo na terra. Então, se eu estou aqui no canal de bênção da rádio online Boas Novas de Campina Grande, é para quê? Para fazer o ID do Senhor o quê? Na terra. Estou fazendo o quê? A vontade de Deus. Estou pregando a palavra, estou louvando, estou fazendo o programa da rádio, estou exaltando ao nosso Deus. É o quê? É uma missão. Então, eu sou o quê? Missionária. Não sou missionária decretada porque ainda não veio o decreto de Cristo na minha vida, a unção a qual ele desce para me ungir como missionário, como muitas pessoas, muitos servos, né? São ungidos aí como missionários. Mas eu creio que essa parte aí vem o que de Cristo, quando ele decretar na terra, usando seus servos,
para vir me ungir, eu já estarei o quê? Preparada para a glória do Senhor. Estou me preparando para isso. Porque eu não quero glória de homem, eu não quero unção de homem, eu não quero decreto de homem, não quero homem ungido, sem o meu Deus permitir, sem o meu Deus confirmar. Então é para isso que eu estou me preparando. Eu quero que venha do alto, do céu, não do homem, né? Mas que venha de Deus para a minha vida. Então, para que eu possa viver o propósito de Deus na terra. Então, aqui Deus me dá o quê? O entendimento para que eu possa o quê? Neste momento, como missionária da sua obra, me preparando para ser a sua missionária, para orar pelo quê? Pelos meus amigos. Assim como Deus fez o quê? Com Jó. O Senhor virou o quê? O cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Por que que Deus virou o cativeiro de Jó? Para que ele viesse o quê? Quando ele veio orar pelos seus amigos. Porque Jó, ele fez uma aliança com Cristo. Ele fez como é que se diz? Na realidade, um propósito com Cristo. Deus o chamou na terra para ser servo dele. Então ele obedeceu, como aqui na palavra está dizendo, né? Servo temente, fiel. Então ele teve o entendimento que ele tinha que orar por todos, seus amigos, seus inimigos, familiares, e assim por todos, né? Então Deus virou o cativeiro de Jó. O cativeiro significa o quê? Tirou o quê? O sofrimento. Mudou a história de Jó. Quando ele orou pelos seus inimigos, orava pelos seus amigos, quer dizer. Então, se Jó estava pagando um preço ali, orando pelos seus amigos, ele recebeu o quê? O galardão do Senhor, a bênção, a honra, para Deus mudar a sua situação, a qual ele estava vivendo. A partir do momento que ele obedeceu a Deus para orar pelos seus amigos, que estavam precisando de oração naquele momento, então Deus desceu um decreto de bênção para mudar o seu cativeiro. Coisa, né? A palavra do Senhor, nós temos entendimento completo, Deus nos dá. Para quem tem visão espiritual de Cristo, nós temos o entendimento da palavra do Senhor. Ele nos dá abertamente ali a visão para nós entendermos, né? O que ele está falando. Aí aqui diz: o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Quer dizer, Deus desceu o quê? Um decreto. O nosso Deus entregou a bênção para Jó em dobro de tudo aquilo que ele perdeu. Tudo o quanto ele possuía, que ele perdeu, Deus deu o que? Em dobro. Tudo isso por quê? Através da obediência de Jó. Deus se agradou de Jó porque ele obedeceu a Deus, ele não fraquejou, ele não desistiu, ele continuou adorando, ele continuou servindo a Deus meio em meio às lutas, meio em meio às tribulações, meio em meio às enfermidades, mesmo em meio à situação, mesmo em meio à perseguição do inimigo. Ele não desistiu, ele continuou servindo a Deus, porque a prova dele não foi fácil, como nós todos sabemos. Então Deus desceu com a providência dele, entregando o decreto de bênção, mudando a situação de Jó para quê? Para melhor, porque ele estava o quê? Na pior. Ele estava passando pelo quê? Pelo deserto, pela escassez, pelo processo. E Deus teve misericórdia e aprovou a Jó pelas suas atitudes, pelo sua obediência. Então Deus desceu com o decreto de bênção para Jó, entregando a ele em dobro tudo aquilo que ele tinha possuído antes. Ele deu em dobro, né? Então, hoje nós temos aqui a palavra do Senhor com entendimento,
ao qual Deus pode mudar toda a situação, assim como Ele mudou a situação de Jó na vida dele. Da mesma forma, será conosco, não é diferente. Nós podemos receber a bênção do Senhor, nós podemos ser abençoados, nós podemos realizar o nosso sonho, nós podemos receber o milagre do Senhor através de quê? Da nossa obediência a Ele. Se nós estamos no deserto, nós temos que ter paciência, porque aquela prova vai passar. Vai ser para o quê? Nos aperfeiçoar mais para perto do Senhor, para aprender mais com Deus, para ter o entendimento da palavra dele, ao qual Ele nos dá. Então, serve de quê? De experiência para cada um de nós. E isso aí, essa situação de Jó, ela nos reflete neste momento, para que nós possamos entender que para receber a bênção do Senhor, nós temos que pagar o quê? Um alto preço. A bênção não vem de graça. A bênção não vem de todo jeito. Ela vem com preço de lágrima, de sofrimento e dor, assim como Jó passou. Por maior que seja a situação, nós temos que ter a certeza que o nosso Deus, Ele está vendo tudo, Ele está contemplando tudo, e que no momento certo Ele vai mudar a nossa situação, Ele vai virar o nosso cativeiro, assim como virou o cativeiro de Jó. Então, continue orando pelos seus amigos, continue orando pelos seus inimigos. Aí você diz, mas eu vou orar pelos meus inimigos me perseguem, meus inimigos me odeiam, meus inimigos só querem ver o meu fim. Não. Nós temos que fazer diferente. Nós que somos servos do Senhor, nós temos que mostrar que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Aí tem gente que diz, mas como que eu vou orar por uma pessoa que me persegue? Temos que orar para Deus mudar a situação da pessoa, para Deus restaurar o coração, Deus converter, Deus transformar, Deus libertar e Deus trazer para a sua presença, como hoje nós estamos na presença dele. Nós não temos que pedir para Deus matar o nosso inimigo, jamais. Por quê que nós não temos que pedir? Porque é pecado nós pedimos para Deus matar qualquer pessoa. Deus não se agrada na morte de ninguém, como fala na palavra dele. Ele quer que nós tenha vida, e vida com abundância. E não é porque as pessoas nos fazem mal que nós vamos querer ver o pior para elas. Não. Nós temos que ter visão de Deus. Se nós somos servos verdadeiros de Deus, nós temos que ter visão. Nós temos que entender, enxergar que por trás daquelas pessoas que estão nos perseguindo, nos humilhando, nos maltratando, que estão ali querendo ver o nosso fim, nós temos que ter o entendimento que não são eles, é o próprio inimigo que está por trás deles, usando eles, cegando eles espiritualmente para querer ver a nossa destruição. Então, para nós darmos fim a essa situação, para nós acabar com toda a artimanha de Satanás, nós temos que o quê? Descer na oração, dobrarmos os nossos joelhos, porque é a oração que faz o milagre acontecer. É a oração que Deus entra com a providência. É através da oração que Deus faz o impossível acontecer. Ele entrega o decreto, Ele restaura, como eu falei agora, Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Então, nada é impossível para Deus. Se o teu inimigo hoje te persegue, coloca ele nos teus joelhos, dobra os teus joelhos, ora por ele, mesmo que você não queira, mas apresente ele a papai, Deus.
Olha aqui, estou te apresentando essa pessoa que está me perseguindo, usada pelo inimigo. Pai, eu sei que não é ele, eu sei que é o inimigo que está por trás, mas eu te peço, Pai, muda essa situação, entra com a tua providência, visita ele nesse momento, liberta ele, que o Senhor venha trazer para a tua presença, para que ele veja que o Senhor é maravilhoso, assim como o Senhor trabalha na minha vida, trabalha na vida dele, para que ele venha se arrepender, para que ele venha entregar se entregar para ti, para que ele venha renunciar a esse mundo ao qual ele vive, e ele vê que servir ao Senhor é muito mais melhor do que estar praticando o mal, estar obedecendo às trevas. Ele tem que obedecer ao Senhor, não às trevas. Mostra para ele, tira a cegueira espiritual dele. Então é assim que nós temos que orar. Nós temos que pedir a Deus para que Deus venha mudar a situação do nosso inimigo, para que Deus venha nos abençoar, porque Deus se agrada quando nós oramos pelas pessoas, tanto pelos amigos como pelos inimigos. Então nós temos que ter amor próprio, verdadeiro, não só pelos nossos amigos, não só pela nossa família, mas pelos nossos inimigos. Aí você diz: oxê, a irmã Luciana está ficando maluca. Como é que eu vou orar pelos meus inimigos? Vou amar meus inimigos. Mas Deus fala na palavra dele que nós temos que amar os nossos inimigos. É estreito, é doloroso, é difícil, mas não é impossível. Deus faz, Deus muda, Deus coloca amor no nosso coração a partir do momento que nós entregamos a Ele, que nós dobramos o joelho, que nós pedimos misericórdia pelaquela pessoa. Aí Deus desce, transforma, liberta, salva, cura. Eu digo isso porque eu já passei por esse processo. Eu já passei, eu não vou comentar aqui, porque se eu for comentar é muita coisa e a noite não termina, mas eu cheguei a amar meus inimigos que me odiavam, que me maltratavam, e eu dizia: meu Deus, como é que eu vou amar uma pessoa que me odeia? Como é que eu vou amar aquela pessoa? Eu não tenho esse amor verdadeiro para eu poder amar. Aí eu disse: então me ensina, Pai, a amar. Me ensina, porque se o Senhor me ensinar, eu vou aprender a amar. E pelas misericórdias do Senhor, oh glória, aleluia, Jesus, hoje eu amo meus inimigos, que eram meus inimigos, que hoje não é mais. Então, não tem coisa melhor. Você se sente leve, você se sente feliz, você não tem mais mágoa, você tira mágoa, tira ódio, tira tudo. A partir do momento que Deus entra em cena, que entra num processo, Deus muda a situação e Ele coloca aquele amor verdadeiro e você começa a amar. E aí tudo flui, tudo muda, tudo vai bem. Aí Jesus começa o quê? Descer com a providência na tua vida. Aí aquilo que você estava dando errado começa a dar certo. Aí tudo que você tem de bênção para receber que está atrapalhando começa a prosseguir. Jesus vai mandando bênção em cima de bênção e já vai embora. Já vai na paz. Pronto, que Deus lhe abençoe, obrigado, viu? Amanhã nós estaremos juntos. Então, o que é que acontece? Então nós recebemos a nossa vitória e o nosso inimigo fica convertido para a glória do Senhor. Deus começa a trabalhar no coração dele, porque Deus está vendo que nós estamos orando por ele, que nós estamos pagando o preço, e papai começa a trabalhar na vida dele. Então é isso, meus irmãos, que nós temos que fazer. Olha para a tua situação. Existem momentos que nós estamos passando. Esse mundo aí, está tudo aí, olha, dessa situação aí, muitas coisas estão acontecendo. Tudo isso é por falta de quê? De amor ao próximo. Tudo isso que nós estamos passando é falta de entendimento, de sabedoria. Então nós temos que pedir isso a Deus. Por quê? Porque se nós temos amor, o amor ele constrói. Então se nós estamos amando, nós vamos o quê? Construir. Aquele amor verdadeiro de Deus, não é amor de interesse entre homem e mulher.
de relacionamento, não é um amor verdadeiro de Cristo, aquele amor que Cristo coloca no nosso coração, para que nós possamos adotar aquela pessoa como nosso irmão verdadeiro. Então começa a colocar em prática a tua fé, dá ouvido à palavra do Senhor, começa a meditar nessa palavra a qual Deus está falando, me usando como canal de bênção para a tua vida, como instrumento para a tua vida. Começa a colocar em prática, começa a pedir o amor verdadeiro a Deus, como um dia eu pedi, para Ele me ensinar a amar os meus inimigos. Pede a Ele para Ele colocar esse amor verdadeiro, que Ele vai colocar assim como Ele colocou no meu coração, Ele vai colocar no teu, e você vai ver a diferença do antes e o depois. Você vai dizer, meu Deus, eu estava errada de estar odiando aquela pessoa, porque eu sei que por trás dele que está o inimigo, e aí o inimigo vai cair por terra em nome de Jesus, e você vai prosseguir feliz, e você vai dizer, valeu a pena, Deus, hoje eu sei essa pessoa que eu sou, que o Senhor me transformou, me libertou, e que hoje eu posso dizer que eu posso pagar preço pelos meus amigos, pelos meus inimigos, porque eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor tem a bênção para me entregar. Então, é isso que eu digo a você. Comece a colocar em prática. Comece a orar pelo teu perseguidor. Comece a orar pelo teu inimigo. Eu sei que não é fácil, mas com Deus nós podemos todas as coisas. Então, confia no Senhor. Entrega para Ele tuas preocupações. Descansa nele, porque Ele vai agir. E Ele vai mudar o teu cativeiro, assim como mudou o cativeiro de Jó, a partir do momento que você entrar em obediência a Ele. Então, a palavra que eu deixo para ti nesta noite é essa: que você possa orar, não por seus amigos, ora por teus amigos, como Deus fala aqui. Se teu amigo está precisando de oração, ora por ele. Se tua família está precisando, ora por ela. Se teu inimigo está ali, ora por ele. Mesmo que você não esteja entendendo a situação, mas Deus sabe o porquê de todas as coisas, porque o propósito é de Deus. Deus tem propósito para todas as coisas. Então, tudo é permissão de Deus na nossa vida. Tudo vem por permissão dele. Então, nesta noite, fica com essa palavra, a qual o Senhor está falando contigo. Vamos dar lugar a Deus, para Deus trabalhar na nossa vida. Não vamos dar lugar às trevas, porque o mundo jaz do maligno. O maligno está aí, cirandando, está querendo destruir vidas, acabando com tudo. Quantos desastres, quantas mortes, quantas enfermidades, pessoas acometidas nos hospitais, entubadas, problemas demais. Então, nós não temos mais tempo para brincar, nós não temos tempo para pensar, nós não temos tempo mais para procurar viver uma vida do jeito que a gente quer. Nós temos o nosso tempo, tempo de procurar viver debaixo de obediência a Deus. O tempo nós temos agora nesse momento de fazer o ir do Senhor enquanto é tempo, porque o nosso Deus já está batendo na porta do nosso coração, para que nós possamos ganhar as almas para Ele, no reino do céu, para que Ele venha trabalhar na nossa vida, não na nossa, como na vida daqueles que estão aí, cegos espiritualmente, que não conhecem a Cristo, que não conhecem a palavra do Senhor. Então, que você possa, nesta noite, adorar a esse Deus, que você possa fazer a vontade dEle, para que Ele venha trabalhar na tua vida, cuidar de ti, cuidar dos teus, derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida, como foi louvado esse louvor, bênçãos que não tem fim. Então, nós só vamos conquistar a vitória, a bênção, a partir do momento que nós renunciarmos tudo aquilo que não agrada a Deus e fazermos a sua vontade. Então, nesta noite, eu deixo essa palavra para ti, medita nela, e você vai ver que Deus vai falar contigo, e você vai ver que Deus vai trabalhar na tua vida a partir do momento que você der lugar para Ele trabalhar. Vamos já encerrar, o programa desta noite, Chamas da Fé, a qual Deus está
nesta noite, cada vez mais trabalhando na nossa vida. Então, quero te pedir que você venha compartilhar, né, esse programa para todos os teus contatos, todos os teus amigos, para que nós possamos cada vez mais continuar na audiência e